Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês. Minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, ou da Watchtower. Sejam bem-vindos, um sábado mais aqui, a nossa grande família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Hoje é um dia também muito importante, já que todos os sábados, no nosso dia mais especial do fim de semana, que é o sábado, todos nós sempre temos aquele sentimento, aqueles que saímos da organização, de certo desprezo e abandono, já que os fins de semana era quando reuníamos com a família, quando tínhamos mais tempo até mesmo para falar por telefone com familiares queridos, mas quando deixamos esta organização satânica das Testemunhas de Jeová, todos aqueles que diziam ser nossos amigos, todos os familiares que diziam que nos amavam, hoje nos desprezam, nos tratam como se não existíssemos. Mas Cristo é maior que tudo isso, e a consciência limpa de estar defendendo a verdade e dizer não à sujeira mentirosa dessa organização nos faz continuar firmes, determinados a não baixar a guarda. Não deixar com que a opressão idealizada já com anterioridade pelos líderes sectários, maléficos, diabólicos desta organização, que são os acionistas que estão por trás da empresa Watchtower. É uma corporação isso, não é uma religião. Isso é uma empresa multinacional do ramo imobiliário e da construção, que antigamente era gráfico, agora já nem isso. Continuam sendo agora uma empresa gananciosa que só vê benefícios financeiros, Eles levam esse nome Jeová, que nem é o nome de Deus, que eu apelidei de tio Patinhas, já que só vê dinheiro, é um caminho só de dar dinheiro, benefícios nenhum. E os adeptos, os chupa-dedo da vida, ainda acham que estão sendo beneficiados por esta máfia satânica. Eles estão agora em pleno processo do Congresso Regional. Tenha paciência, sim. Olha, desculpa, eu vou ser sincero com vocês. Eu pensei, e tive meditando em vários momentos de participar, de fazer análise desse Congresso. Mas, vendo um pouquinho que eu estou vendo por aí, eu não tenho estômago para isso. No meu caso, eu vou deixar que os outros ativistas façam, nos beneficiaremos deles. Eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu já saí dessa imundície, que é para não estar comendo esse jatubá podre que eles servem, Esse satanismo puro disfarçado de boas palavras. Então eu não vou fazer aqui resumo de assembleia, a não ser um ou outro discurso que eu veja que possa ajudar pessoas a despertarem. Mas ficar repassando o Congresso, me faz sentir mal. Eu não quero mais estar me alimentando, nem que seja de forma de análise, não quero mais estar me alimentando desse lixão aí chamado Testemunhas de Jeová. Deus me livre. Já basta a época que eu permitia que Satanás ficasse dominando a minha mente. Agora já não quero mais satanismo aqui na minha casa e nem nesse canal. Assim que deixa outros canais analisarem e nós nos beneficiaremos deles, Mas eu, pessoalmente, não tenho estômago para isso. Assim que eu quero que vocês entendam isso. Queria dizer também que aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se. Nós já estamos a caminho dos 4.000 inscritos. Inscreva-se no canal, faça parte dessa família. Deixe o seu like, ative o sininho, mas principalmente compartilhe este vídeo, que pode ajudar pessoas a despertarem. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante aqui no canal, O famoso fim do mundo, que as Testemunhas de Jeová, vem profetizando durante tanto tempo. Todos nós que enfrentamos a dura realidade de despertar dessa organização, muitas vezes nos vemos sem chão. Parece que nossa vida já não vai ter saída. Parece que nos sentimos como que se o mundo desabasse sobre nós, não é? Me fez lembrar de uma das máximas figuras da literatura espanhola,
que se chama Miguel Cervantes. Ele disse o seguinte, Miguel Cervantes: como nós não estamos experimentados em muitas coisas deste mundo, tem muitas coisas que nós não estamos experimentados. Todas as coisas que apresente algo de dificuldade nos parecerão impossíveis. Aí ele diz: confie no tempo, que tem por costume dar doces saídas a amargas dificuldades. Sim. Confie em Deus, né? Eu adiciono aqui. Confie em Deus, que usará o seu devido momento e tempo para dar doces saídas a amargas dificuldades. E aquele ex-presidente do Uruguai, né, Mujica, né, ele disse o seguinte, interessantíssimo o que ele disse. Ele disse: o impossível é só um pouquinho mais difícil. Assim que ele disse que nada é impossível, só é um pouquinho mais difícil. Confiemos, né, em Deus, no poder do Espírito Santo e de Cristo, para que nos ajude a enfrentar as dificuldades que nos apresentam agora, do ostracismo, do desprezo social, de começar uma vida nova, né, e tentar ir eliminando de nosso cérebro toda a contaminação causada por esta organização diabólica, que me dá realmente nojo, chamada Watchtower, que domina mentes a nível de fazer com que pais cortem relações com filhos e filhos com pais, que famílias se destruam em prol de mentalidade humana sectária de americanos sem escrúpulos sádicos de Warwick, comandados pelos acionistas da corporação chamada Watchtower. Eu já provei aqui, né, em vídeos antigos, que eles fazem parte de uma corporação, né? Mostrei até o discurso de Anthony Morris dizendo, né, que os membros da corporação, ele fala, né, eles são vários, né, e tem literaturas deles que falam que são mais de 500. São muitos acionistas e membros da corporação. Assim que, olha, é duro, né, ter que tentar abrir a mente de quem está bitolado lá dentro, né, e que viveu a vida inteira acreditando que isso era a religião verdadeira. E nós, que agora sabemos a realidade disso aí, nos sentimos às vezes impotentes por não conseguir, né, chegar ao coração dessas pessoas. Lembre-se de uma coisa, né? Sócrates, o filósofo, ele disse o seguinte: para poder encontrar-se a si mesmo, você necessita aprender a pensar por você mesmo. Ou seja, ainda que você estude as escrituras, né, você tem que usar tua capacidade individual de discernimento para poder chegar às tuas conclusões e não ser manipulados por outros, né? Isso é. Se você fizer isso, você vai ter a capacidade de decidir, né, à base do que você aprende, você decidir, não outros decidirem por você, o que está bem ou não, né? Deus já pôs a nossa consciência e deu algum manual de instrução, que é as Escrituras Sagradas. Agora você, dentro da tua capacidade dada por Deus de discernimento, poderá chegar a algumas conclusões, né? E eu lembro também que o mesmo filósofo Sócrates disse: é sábio, Sócrates, hein, filósofo, disse, é sábio e melhor mudar de opinião que persistir numa opinião equivocada. E claro, isso tem muito que ver com o que diz as Escrituras em Isaías 55:7, né, que diz que abandone o iníquo o seu caminho, né, retorne ele a Deus, que terá misericórdia dele, né, abandone o caminho equivocado, né, faça o correto. Você, testemunho de Jeová, é hora de você analisar a tua organização. Ela é satânica, ela está cheia de símbolos satânicos, ela está cheia de pactos com governos. Ela participou da ONU nos anos 90 até 2000, 10 anos foram associados da ONU, enquanto eles diziam que a ONU era, né, a fera cor de escarlate. Eles estavam sentados nela, junto com Babilônia Grande. E você aí continua acreditando nessa imundícia dessa organização. Por isso, a sabedoria está em você analisar as coisas, né? O tolo, o ignorante afirma, o sábio duvida e reflexiona. Aristóteles.
disse isso. E claro, isso tem muito que ver também com o que diz Provérbios 18:3, né? Provérbios 18:13, desculpa, que diz o seguinte, vamos ler. Provérbios 18:13, né? Note o que diz. Que interessante. Provérbios 18:13 diz assim. Diz o seguinte: responder antes de ouvir os fatos, é tolice e resulta em humilhação. É de tolo, né? A pessoa que vai afirmando sem nem ter escutado nada, né? É o que orienta a Watchtower ao chupa-dedo da vida. Não, você tem que obedecer sem entender. E não escute ninguém que fale nada da organização, hein? Por isso, Aristóteles disse, o tolo, o burro, né? O idiota, o ignorante, ele afirma. O sábio não, ele duvida e reflexiona. E analisa, né? Assim é. Por isso, hoje, eu gostaria muito de considerar com vocês as provas, né, de que esta organização das Testemunhas de Jeová são isso aqui. Quer ver só? Vamos mostrar o que eles são. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia de verdade, né? Não esta cinza, que é uma vituperação, é uma corrupção das escrituras, já que eles tiraram daí um montão de versículos e mudaram a interpretação de muitos textos, incluindo 2 Coríntios 5:20, onde eles colocam a palavra que eles são substitutos de Cristo, né? Que essa palavra não aparece em tradução nenhuma. E não vai demorar muito, eles vão começar a colocar a palavra corpo governante na Bíblia deles. Na próxima edição já vai ter. Tanto é que na tradução deles, em inglês, para estudo, eles já põem na nota ao pé da página a palavra corpo governante. Estão começando já a acostumar o cérebro, né, dos adeptos, nos discursos que eles fazem, dizendo o corpo governante do primeiro século, o corpo governante, Paulo que foi do corpo governante do primeiro século. Ou seja, são o lixo do lixo. Entendeu? São sem escrúpulos, são a escória do mundo religioso. E, infelizmente, pessoas que a gente ama, né? Tá lá dentro, defendendo esses canalhas com unhas e dentes. Assim que, vamos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 21 ao 22. Deuteronômio 18, do 21 ao 22. E como nós vamos encaixar esse texto com este lixo de organização? Como que este texto se encaixa a esses salafrários religiosos? Né? Diz o seguinte, Deuteronômio 18, do 21 ao 22, diz assim: E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não houver falado? Aquele povo lá do passado estava preocupado porque tinha muitos profetas, né, que falavam em nome de Deus. Então eles perguntaram, como que nós vamos identificar quando um profeta é falso? O Senhor não falou por meio dele. Como que nós vamos identificar? Aí o versículo 22 de Provérbios 18 diz, dá a resposta, né? Diz, quando o profeta falar em nome do Senhor, em nome de Deus, e não for tal coisa, ela não acontecer, quando ele profetizar e não acontecer, nem vier, ou seja, aquilo que ele profetizou não veio, é palavra que o Senhor não falou. Não veio de Deus essa palavra. Foi com soberba que tal profeta falou. Não tenha medo dele. Então, uma das maneiras de identificar os falsos profetas é quando eles dizem algo e isso não acontece. Aqui não falou de novas luzes, não, hein? Não. Quando lá em Provérbios também fala dessas novas luzes que eles sempre usam, né, como desculpa para as profecias que falharam, se você for ler lá, você vai ver que significa a vereda do justo. Está falando de cada pessoa individualmente, que devido ao seu estudo e seu acercamento, a sua proximidade com o espiritual, com a sua afinidade com as coisas de Deus, ele vai entendendo cada vez mais, né, o que Deus quer da vida dele.
não fala nada de profecia. É mal aplicado esse texto pelas testemunhas de Jeová para enganar os tapados da vida que vai acreditando em tudo o que fala esse corpo governante. É assim. Por isso, como provamos que esta organização que profetizou um montão de vezes o fim do mundo, como que provamos que é um profeta falso? Bom, vamos começar citando das próprias literaturas deles, né? Na Sentinela, 1 de setembro de 1972, eu tinha um aninho, que eu nasci em 71. Sentinela, 1 de setembro, 1/9 de 72, página 517. Eles disseram o seguinte: tem e teve Jeová, o Deus deles, um profeta para anunciar a eles as coisas que aconteceriam no futuro? A revista diz: tem e teve Jeová um profeta, né, para anunciar e prever coisas que aconteceriam no futuro? Eles dizem na revista: resposta, claro que sim. E quem é esse profeta? Esse profeta não era uma pessoa em particular, mas sim um grupo de pessoas que naquela época se conhecia como os estudantes internacionais da Bíblia, hoje conhecido como as testemunhas de Jeová. Então eles estão dizendo que os profetas de Deus, para anunciar as coisas que viriam, são eles, as testemunhas de Jeová. Olha aí, eles se autodeclaram profetas de Deus. Sentinela 1/9 de 72. Aí diz o seguinte, né? É fácil para a Watchtower dizer que são o único profeta de Deus na Terra. Outra coisa é provar, né, essa afirmação. Vamos agora fazer um repasso das profecias feitas pelas testemunhas de Jeová desde o princípio deste século. Vamos fazer isso com o objetivo de comprovar se cumpriram as suas profecias com respeito ao fim do mundo. Vamos analisar algumas, não é? A base das próprias literaturas deles, para que os chupa-dedo da vida possam ir verificar se é verdade o que nós estamos falando ou se é mentira de apóstatas, né? Primeiro, vamos citar aqui, né, uma profecia que está no livro El Tiempo ha Llegado. Está em espanhol, né? O tempo chegou, o tempo já... Eu não lembro em português como é o nome. Eu tirei aqui em espanhol, diz El Tiempo ha Llegado, ou seja, o tempo já chegou. Edição de 1908, página 101. Livro em espanhol, El Tiempo ha Llegado, página 1908. Não, desculpa, edição de 1908, página 101. O tempo já cumpriu, já chegou, né? Em português não sei como é. Diz assim nesse livro, da Watchtower. Em 1889, eles profetizaram que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, descrito em Apocalipse 16:14, que terminará em 1914, era de Cristo, com a derrota total do governo atual da Terra. Isso já começou. Então, em 1889, eles profetizaram que a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, terminará em 1914. Profetizaram o Armagedon para 1914. Resposta. Ocorreu em 1914 a derrota total dos governos da Terra? Resposta, não. Então isso o que foi? Uma profecia falsa. E lá em Deuteronômio diz que quando alguém profetizasse em nome de Deus e tal coisa não acontecesse, não tenham medo deles. São profetas falsos. Falam com soberba. Mas o chupa-dedo ainda busca desculpa para isso. Vamos para outra. Nós vamos falar agora do Plano Divino das Nações, página 88, o livro, né? Plano Divino das Nações, das Idades, desculpa. Plano Divino das Idades, página 88, tá em espanhol, eu tirei, né? El Plan Divino de las Edades, página 88. Diz o seguinte:
Em 1886, a sociedade Watchtower, ou Torre de Vigia, ou Testemunhas de Jeová, eles profetizaram que Jesus Cristo voltaria visivelmente à Terra, o que eles chamavam de a segunda vinda de Cristo. Então, em 1886, eles profetizaram que Cristo voltaria visivelmente. Todo mundo veria, né? O Senhor conhece seus caminhos e percebe todo o seu amor e cuidado. Ainda assim, deseja voltar pessoalmente. Isso dizia eles, hein, no livro O Plano Divino das Idades. O Senhor conhece seus caminhos e percebe todo o seu amor e cuidado. Ainda assim, deseja voltar pessoalmente. Assim como ele disse, quando eu for, outra vez virei. João 14:3. Sem dúvida, ele se referia a uma segunda volta pessoal. Isso foi o que eles disseram no Plano Divino das Idades, página 88. Hoje em dia, notem, as Testemunhas de Jeová afirmam que Cristo voltou em 1914, mas que sua volta foi invisível, em vez de visível, como eles mesmos tinham profetizado anteriormente. Claro, como falhou a profecia outra vez, eles tiraram da manga uma volta invisível. E os chupa-dedo come tudo isso daí com batata. Come, acha feliz ainda. Engole o jatubazão, são enganados, gospem na cara deles rindo, e eles acham que são privilegiados ainda. Não tem jeito de ser mais chupa-dedo, né? Isso demonstra o quê? Outro fracasso profético. Vocês são o lixo do mundo religioso. Vocês são o lixo. E estão enganando milhões de pessoas. Milhões. E continuam inventando mentiras. Mentiras. Que são tão óbvias que é lamentável que as pessoas acreditem em vocês. Lamentável. Mas o poder satânico aí dentro é tão grande que você mostra provas e os chupa-dedo continuam ainda acreditando. Vamos para outra, né? Diz assim, isso daqui é livro. Você poderá viver para sempre no paraíso na terra. O livro Poderá, aquele cor de vinho, né? Grande, tinha o pequeno também. Página 147. Livro Você Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Página 147. Note o que diz. A prova bíblica mostra que no ano de 1914, era comum, né? Era de Cristo. Chegou o tempo de Deus em 1914, para que Cristo voltasse e começasse a reinar. Devido que a volta de Cristo é invisível, mudaram já lá o que dizia lá no outro. Há alguma maneira de confirmar que realmente ela aconteceu? Resposta: sim que há. Livro Você Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 147. Agora anotem. Quando chegou 1914 e Cristo não voltou pessoalmente como eles haviam profetizado, foi mais fácil para as Testemunhas de Jeová, seus líderes corruptos mentirosos, dizer que sua volta foi invisível. Claro, não cumpriu, né? É que vocês não puderam ver, foi invisível. Chupa essa manga aí. Foi mais fácil eles inventarem essa mentirinha aí, mentiraça, né? Que admitir que haviam profetizado falsamente. Teria sido mais sábio apegar-se ao que nos diz a Bíblia em palavras do próprio Cristo, que disse que em Marcos 13:32, que com respeito àquele dia e àquela hora ninguém sabe, somente o Pai. Seria mais fácil, né? Ter reconhecido isso, né? Mas não, continuaram mentindo. Vamos ver outra. Em 1918, os líderes das Testemunhas de Jeová profetizaram o seguinte. Vamos ver. Vamos ver o que eles profetizaram em 1918. Isso está no livro, né? Milhões que agora vivem não morrerão jamais, ou jamais morrerão. Páginas 72 e 73. Vamos ver o que eles disseram. 1918. Disseram o seguinte.
Existem várias passagens bíblicas, que indicam, sem lugar a dúvidas, a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, e outros fiéis dos tempos antigos. Agora anotem. Podemos esperar que no ano de 1925 presenciaremos o regresso desses fiéis, saindo de suas sepulturas, plenamente restaurados à perfeição humana e constituindo-se em representantes legais e visíveis da nova ordem de coisas aqui na Terra. Livro Milhões que agora vivem não morrerão jamais, ou jamais morrerão. Páginas 72 e 73. Ressuscitaram em 1925 Abraão, Isaac e Jacó e outros fiéis do passado? A resposta é não. Tanto é assim que em 1929, né, eles... 29, acho que foi? Ou 39, não sei. Eles construíram uma casa, porque eles continuavam afirmando, a Betsarim, eles continuavam afirmando que ia ser ressuscitado. Abraão, Isaac e Jacó, Davi, Gideão e todos os outros, né? Ia tudo ser ressuscitado lá, chegar lá. E eles fizeram até um documento que dizia que tanto José do Egito, Davi, todos que chegassem lá para tomar posse dessa mansão que Rutherford havia construído para eles, ia ter que apresentar uma identificação de que eles eram lá os do passado, né? Meu Deus do céu, hein? É grave, não é não? Fala a verdade. É pra camisa de força isso aí, não é não? Isso é pra camisa de força, gente. Isso é pra chupar cardaço. É pra pegar o cardaço do tênis e ficar chupando. Sai só tirando cardinho. Sim. É pra tonto ao cubo. Isso aí. Fazer o quê, né? Cumpriu isso? Não. Outra mentira dos profetas falsos. Outra mentira desse lixo de organização. Vamos continuar com outra. Aqui agora é da revista Despertai, 8 de outubro de 68. Despertai, 8/10 de 1968, página 22. Diz o seguinte. Em 1968, a mesma sociedade Watchtower admitiu ter profetizado falsamente. Olha aí. Olha o que eles falaram agora de todas as profecias falsas que eles fizeram. É costume deles fazer isso. É certo que houve quem, em tempos passados, predisseram o fim do mundo. Eles reconhecem que eles profetizaram o fim do mundo no passado. Anunciando até mesmo uma data. 1925, 1914. Ah, claro. No entanto, nada aconteceu. É óbvio, né? Senão você não tá nem escrevendo isso aí, seu palhaço. O fim não chegou. Foram culpados de profetizar falsamente? Por quê? O que lhes faltava? Essas pessoas estão jogando caca neles mesmos. Estão cuspindo na cara dos antepassados deles lá, os que... Hoje eles fazem o mesmo e estão cuspindo nos que falaram a mesma coisa. Essas pessoas careciam das verdades de Deus e da evidência de que Deus as guiava e os usava. Revista Despertar de 8/10/68. Então, se lá no passado a tua raiz não era guiada por Deus, quem garante que vocês hoje são? Pergunta clara. Se aqui vocês estão dizendo, olha o que eles disseram, hein? De Charles Taze Russell, de Rutherford, dos estudantes da Bíblia, eles estão falando deles. Olha o que eles disseram. Foram culpados de profetizar falsamente. Por quê? O que lhes faltava? Vou pôr nome, né? Essas pessoas, Rutherford, Charles Taze Russell, os estudantes da Bíblia, careciam das verdades de Deus e da evidência de que Deus as guiava e os usava. Então, se a tua raiz nunca foi guiada por Deus, nem os orientava, quem diz que vocês hoje sim? Para pedir obediência cega aos adeptos teus. É a pergunta que eu faço. Por isso é de entender que na Sentinela, edição de estudo, de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, vou repetir.
Sentinela de 2017, edição de estudo. Fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12. Ali vocês afirmam claramente que vocês não recebem nenhuma iluminação nem inspiração divina. E que dizem que não dão alimento espiritual perfeito porque Cristo não prometeu isso. Assim que vocês reconhecem ali que cometem erros de explicação bíblica. Portanto, como vocês podem pedir que os adeptos de vocês escutem e aceitem todas as orientações de vocês sem investigar e nem questionar? E como que você, o adepto, continua acreditando nesses salafrários? É a pergunta que eu faço. Você gosta de fazer papel de tonto? Você gosta? Continua, tá bom? Continua. Vamos para outra prova, né? Segundo a declaração anterior da Watchtower, já não iria mais, pelo que eles falaram agora, né, que era um erro ficar predizendo datas do fim. Devido a esta declaração que nós acabamos de ler, podíamos chegar à conclusão de que eles já não iriam mais profetizar nenhuma data para o fim do mundo. Mas só um ano depois do que eles falaram ali, no ano de 1969, eles disseram o seguinte na revista A Sentinela, disseram o seguinte: por que está você à espera do ano de 1975? Por que você está à espera do ano de 1975? Já estão dando outra data. Aí eles dizem, a Sentinela é 1 de janeiro de 69, página 14 e 20. Eles dizem assim: o que há de trás de toda essa conversa a respeito do ano de 1975? Seu interesse aumentou devido à convicção de que em 1975 marcará o fim dos 6.000 anos da história humana, desde a criação de Adão. Uma coisa é absolutamente certa. A cronologia bíblica reforçada pela profecia bíblica, que já se cumpriu, mostra que logo se terminará 6.000 anos da existência do homem. Sim, dentro desta geração. Notem o que eles estão dizendo aqui. Eles dizem que em 75 cumpriria os 6.000 anos de história humana na Terra. E depois chegaria o ano de descanso. O milênio. É o que eles estão dizendo. E eles dizem dentro desta geração. Lembre-se que nessa época, em 69, eles mantinham a doutrina de que a geração que veria o Armagedon é a de 1914. Então eles estão dizendo aos adeptos que o Armagedon vai vir a meados de 1975. Isso é mais claro que a água. Não crê quem não quer. Não crê quem não quer. Mais uma vez, o fim não chegou em 1975. Outra prova clara é o que eles escreveram na Sentinela 15 de 2 de 69. Eles disseram claramente na página 30, parágrafo 30, Sentinela 15 de 2 de 69, parágrafo 30, eles disseram o seguinte: que podia se esperar o fim da Batalha do Armagedon no outono de 1975. E depois eles saem dizendo que eles nunca falaram isso, que foi má interpretação dos adeptos da época. Sentinela 15 de fevereiro de 69, parágrafo 30, eles disseram que provavelmente já haverá terminado a Batalha do Armagedon no outono de 1975. Você não acredita? Vai pesquisar. Tô dando as referências. Depois o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, um livro vermelho, antigo, do ano de 1966. Livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Ali eles davam a entender o final dos 6.000 anos que eu acabo de dizer da história humana e que haveria eventos marcantes no ano de 1975, mostrando para os adeptos venderem seus bens, doar tudo para a organização, porque o fim já viria. Não cursar universidades, porque não ia valer de nada. Tudo isso. Que conclusão chegamos ao analisar tudo isso?
de que eles são culpados de profetizar falsamente e destruir sonhos e projetos de muitas pessoas. Na verdade, podemos afirmar, sem nenhum medo de nos equivocarmos, que as Testemunhas de Jeová, a organização Torre de Vigia, Watchtower Bible Impact Society, se enquadra à perfeição no profeta falso descrito em Deuteronômio 18, do 21 ao 22. Eles usam de mentira e do medo ao profetizar o fim de um mundo que eles inventaram para poder pôr medo na cabeça e na alma de seus inocentes vítimas ou presas, encarceladas dentro da senzala moderna, da escravidão moderna, chamada Testemunhas de Jeová. Assim que você, que hoje entrou aqui, e que sempre é assíduo a este canal, tenha certeza absoluta, você se livrou de um profeta falso, satânico. Nas mãos de Satanás estão as Testemunhas de Jeová. Cristo libertou você daí, me libertou a mim, me sinto privilegiado. E não devemos nada, eles nos devem a nós. Eles devem a nós anos e anos de serviço escravo que dedicamos a esses imundos. Deveriam, pela lei, indenizar a nós. Deveriam nos pagar todos os anos gastos dentro dessa imundície mentirosa. Tenho repugnância a esta organização e aos seus líderes. Este canal existe justamente para despertar aqueles de coração sincero que ainda estão lá dentro. Quem sabe Cristo toque o coração deles com algum vídeo destes ou de outros canais, a quem respeito todos. Todos têm boas intenções. Vai minha admiração a todos os ativistas. Agora, cada um terá a sua maneira de tocar o coração de outros. Assim que vamos nos unir, vamos dar-nos apoio e lutar para conseguir ajudar alguns que sejam a despertarem do sonambulismo, da hipnose satânica das Testemunhas de Jeová. Você que estuda com eles, não os aceite mais na sua casa, não os trate mal. Mas diz que você descobriu muitas mentiras desta organização. Qual? Olha, então vamos ver esse vídeo aqui. Mostra o vídeo de um ativista e você vai ver como eles vão voar da tua casa e nunca mais vão te incomodar. Faz isso. Fala, olha, tudo bem, eu quero continuar estudando com vocês, mas me responde essas perguntas aqui. Vamos ver juntos este vídeo. Você vai ver que eles vão sumir da tua casa e nunca mais te perturbarão. Tá bom? Assim que fica aqui o meu apoio a todos os sofredores da fé, mas que são vitoriosos também e sobreviventes. Juntos nós conseguiremos chegar a muitas pessoas. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, mas principalmente compartilhe este vídeo. E juntos conseguiremos, muita alegria pessoal em conseguir ajudar outros a se libertarem da mentira. Queria avisar a vocês que agora aqui na Espanha, nós estamos já entrando na segunda quinzena de julho e entra na época de férias, e eu também preciso descansar, semana que vem não, na outra eu já tenho férias do trabalho, eu vou precisar descansar. Então eu comunico a vocês que a partir da semana que vem eu farei só 3 vídeos na semana. Será segunda, quarta e domingo. Repetindo, a partir da semana que vem, eu farei 3 vídeos na semana. Segunda, quarta e domingo. Porque eu também preciso descansar, e recuperar forças para depois de agosto, isso será final de julho e todo o mês de agosto. Depois de agosto, retomar com força total, tá bem? Assim que não os abandono, não estarei longe, estarei toda semana com vocês, mas somente segunda, quarta e domingo, tá bem? Assim que a todos vocês, minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sejam sempre esse ânimo que vocês são uns para com os outros, mediante os comentários. Quero agradecer muito, Maria de Jesus, querida, que me enviou mensagens bonitas hoje. Amo as tuas mensagens, querida. Um beijinho no teu coração. E a todos os que escrevem mensagens maravilhosas. Obrigado. Eu ponho o coraçãozinho em todas, Não posso responder a todas, são muitas.
mas pode ter certeza que eu leio todas as mensagens. Assim que nada, que tenham um excelente domingo. Amanhã viremos com a sessão Uma Palavra de Amor e Esperança, que nos dará conforto espiritual. E espero que o vídeo de hoje os tenha gostado, que vocês gostaram, né? Eu misturo espanhol. Que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu comentário, por favor. Isso me anima a continuar trabalhando. E que Deus e Cristo estejam no coração de vocês. Que o Espírito Santo proteja a família e a vida de vocês. E recebam, da minha parte, um beijinho no teu coração. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.